Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mab e estou para mais uma aula sobre genética com vocês. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre biotecnologia, sobre clonagem e outros temas relacionados à biotecnologia. Ok? Vamos lá. Biotecnologia e engenharia genética. Aparentemente seria a mesma coisa. Biotecnologia não é a mesma coisa que engenharia genética. Biotecnologia é a utilização de seres vivos ou de outros seres para um benefício da humanidade. Ok? Então, quando se fala em biotecnologia, parece que é algo muito recente, mas a biotecnologia vem de 1800 anos antes de Cristo. Desde que se faz produtos a partir da fermentação, a gente fala de biotecnologia. Nós estamos utilizando seres vivos em benefício da humanidade, ok? E a engenharia genética já é algo mais recente. Então nós estamos melhorando ou modificando seres para o nosso benefício. Tudo bem? Ao pé da letra nós temos assim, na agricultura, plantas geneticamente modificadas são transgênicos. Isso é engenharia genética. Há muito tempo o homem conhece e domina processos, tipo a fermentação, que é um exemplo muito evidente da biotecnologia. E hoje, desde a descrição em 1953 do DNA, a humanidade, as ciências têm modificado esse DNA, esses genes, para uma melhor produção a partir de alimentos, por exemplo. Ok? Tudo bem até aí? Vamos continuando. Vamos fazer assim. A biotecnologia hoje é utilizada para a produção de células-tronco. O que são células-tronco? Células-tronco são células que são indiferenciadas ou pouco diferenciadas, ok? Nós temos células-tronco embrionárias, e essas são chamadas de totipotentes. Dentre as nossas 218 tipos de células, uma célula-tronco totipotente, ela pode originar qualquer uma delas, desde os nossos anexos embrionários até as células mais diferenciadas que nós temos, como, por exemplo, um cone, que é uma célula que fica no nosso olho. As células-tronco, então, elas tornam-se multipotentes. Alguns falam em pluripotentes. E aí nós temos células que originam tecidos mais específicos. Por exemplo, na nossa medula óssea existem células que originam células do nosso sangue. Ok? E essas são, então, multipotente ou pluripotente. Depende do local em que as ciências estejam sendo trabalhadas. Então, outro exemplo de biotecnologia ou de engenharia genética são as clonagens. O que é a clonagem? Qual que é a clonagem clássica descrita para nós? É a clonagem da ovelha Dolly. Foi retirada um dia um núcleo de uma célula de um indivíduo adulto. Esse núcleo foi posto numa célula embrionária, quer dizer, num óvulo de uma outra ovelha, e esse óvulo, que é uma célula ovo agora, ele foi implantado no útero de uma outra ovelha. Daí nasceu o clone que nós conhecemos classicamente como a nossa ovelhinha Dolly, que é da segunda ovelha, ou seja, daquela ovelha lá que nós tiramos o núcleo primeiramente, ok? Outro ramo da biotecnologia é o teste de paternidade. Quando há uma dúvida sobre a paternidade de um determinado indivíduo, então faz-se a análise das proteínas básicas que estão no núcleo das células
e faz-se a combinação para ver quem que realmente é o pai de determinado indivíduo ou de determinados indivíduos, ok? Esse é mais um ramo da biotecnologia. Além disso, nós temos os transgênicos que estão tão juntos da nossa vida hoje. Nós temos leite transgênico, nós temos milho transgênico, nós temos soja transgênica, enfim, nós temos uma infinidade de produtos que nós consumimos e que são transgênicos. Só não podemos dizer que esses transgênicos, eles não são bons para nós, ok? Ainda não há estudo que relacione transgênicos com alguma doença. Ainda não. Quem sabe daqui mais um tempo teremos algo mais consistente em relação a isso, se faz bem ou se faz mal. O certo é que, se não fossem os transgênicos, talvez a humanidade não tivesse alimento suficiente. Bom, ainda temos um outro ramo, ou outros ramos, e vamos citar só mais esse, a investigação criminal, no qual também é utilizado a biotecnologia, ok? Vamos adiante. Todo mundo entendendo quais são os ramos da biotecnologia, como que se utiliza a engenharia genética. Engenharia genética nós utilizamos ali nos transgênicos, tá? Transgenia, ok? Vamos lá. Ainda temos as questões a serem trabalhadas agora. Então, lá do livrinho A Prova Enem 2, diz o seguinte, página 50, questão 15. Pode-se dizer que o melhoramento genético praticado pelo homem iniciou-se simultaneamente à fase de domesticação das plantas, há cerca de 9.000 anos. A domesticação e o consequente cultivo de um grande número de indivíduos de uma espécie permitiu a aproximação de muitas espécies selvagens, que passaram a trocar genes com as plantas cultivadas, resultando daí uma variação muito grande nos descendentes, devido aos cruzamentos espontâneos que então ocorriam. A partir dessa rica variação, o homem primitivo pôde iniciar uma seleção que deve ter se baseado numa experiência e observação que gradual e lentamente se acumulavam. Com o início da seleção, iniciou-se o acúmulo de linhagens que diferiam um pouco dos ancestrais selvagens. Apesar de o melhoramento ser provavelmente tão antigo quanto a introdução da própria agricultura, é necessário entender-se que apenas recentemente o processo de melhoramento assumiu feições científicas. Melhoramento seria algo mais sutil antigamente. Hoje é algo mais específico, utilizando processos mais específicos de DNA, até porque agora que nós conhecemos realmente o DNA. Então, somente há pouco mais de 100 anos, começaram-se a entender os pormenores da polinização e da fertilização. Somente no começo do século XX é que a ciência deu-se conta da existência e importância dos trabalhos de Mendel. Só lembrando, Mendel é o pai da genética, aquele que fazia os experimentos com as ervilhas, que conseguiu uma proporção genotípica de 1:2:1, quer dizer, um indivíduo homozigoto dominante para 2 indivíduos heterozigotos para um indivíduo homozigoto recessivo no cruzamento entre indivíduos heterozigotos. E aí nós temos também a proporção fenotípica. Lembrem que fenótipo é aquela relação que existe entre os genes e o ambiente, ou seja, a expressão do genótipo, e daí, fenotipicamente, a proporção é de 3:1, ou seja, 3 com a característica dominante para 1 com a característica recessiva. Só lembrando, essa é a primeira lei de Mendel, ok? Então, a respeito dessa questão, assim, temos, comparando técnicas clássicas de melhoramento genético com a produção de transgênicos,
podemos dizer que, mas professor, o que é mesmo melhoramento genético? Melhoramento genético é algo mais sutil, é utilizar-se de alimentação, de uma insolação para ter uma melhor variação de determinada espécie. Enquanto que a outra parte, a engenharia genética, já é algo mais específico, tá? Nós vamos modificar genes. Vamos adiante. Opa! Então tá. Letra A. Vamos comparar melhoramento genético com transgênicos. Ambas são realizadas há milhares de anos? Transgênicos não. Tudo bem? Letra B. São técnicas que garantem o estabelecimento de linhagens mais produtivas? De certa forma, sim, né? Sim, tá. Mas nem tanto. Vamos lá, mas vamos para C. Essa aí aparentemente está bem melhor do que a A. Letra C. As técnicas de transgenia geralmente são mais baratas que as de melhoramento genético. Não, lembra? Melhoramento genético é mais sutil. Transgenia é algo feito em laboratório. Letra D. O melhoramento genético clássico não é específico para um gene, ao contrário da transgenia. Opa, essa aí está melhor do que a B. Então, melhoramento genético clássico não especifica um gene. Ele atua, como eu falei para vocês, numa alimentação ou então numa insolação, tá? Enquanto que a transgenia não, tu vai modificar um gene ou uns genes. Isso aí é mais específico. Então, letra D parece ser mais correta. E letra E, existe pleno conhecimento dos efeitos da transgenia, aí eu já paro aí. Não se tem certeza ainda dos efeitos dos transgênicos na humanidade, tá? Ou em nenhum outro ser vivo. Então essa aí eu nem continuo lendo, mas vou ler que é para não deixar a questão pela metade. Existe pleno conhecimento dos efeitos da transgenia? Não. Enquanto o melhoramento clássico só foi compreendido nos últimos anos. Também não. Faz tempo que nós conhecemos o melhoramento clássico. Então, a resposta correta, lembra que nós ficamos na dúvida entre B e D, né? Mas eu creio que seja a D. Ok? Parabéns para quem acertou essa aí. Vamos para mais uma. Diz assim, essa é bem interessante e é bem atual. Em 2015, a Câmara dos Deputados Federais aprovou o projeto que acaba com a exigência de afixar o símbolo da transgenia nos rótulos de produtos geneticamente modificados. Pessoal, vocês já compraram milho de pipoca? E lá naquela embalagem do milho de pipoca tinha uma letrinha, o T. Então aquilo ali indica que aquele produto é transgênico. Faz mal? Lembra, acabei de falar, não temos certeza ainda dos males que podem ser ou não dos transgênicos. Tudo bem? Então vamos continuar. Geneticamente modificados, OGM, destinados ao consumo humano. O texto modifica a Lei 11.105 de 2005, que determinava a obrigação da informação em todos os produtos destinados a consumo humano, que contivessem ou fossem produzidos com um organismo geneticamente modificados ou derivados. Por exemplo, milho, soja, arroz, óleo de soja e fubá. De acordo com o projeto, o aviso aos consumidores somente será obrigatório nas embalagens dos alimentos que apresentarem presença de organismos transgênicos superior a 1% de sua composição final, detectada em análise específica. Opa! Então tá, tem que tirar o símbolo de transgênico de todo produto? Não. Só dos que apresentarem menor do que 1%. Maior que isso, tu tem que pôr. O aviso deverá, então, constar nos rótulos dos alimentos embalados, na ausência do consumidor, bem como nos recipientes de alimentos vendidos a granel ou in natura, diretamente ao consumidor. Nesses casos, deverá constar no rótulo as seguintes expressões: nome do produto transgênico, ou contém o nome do ingrediente,
que é transgênico que está naquele produto. Ok? Tudo bem até aí? Vamos para a questão, então. Continuamos. E aí falamos assim, ou a pergunta é essa. A modificação aprovada pela Câmara, lá em 2015, não está essa informação lá, mas vocês já leram a respeito. Então tá. Permite que todos os alimentos transgênicos fiquem sem identificação. Não, só os que têm menos de 1% desse transgênico. Letra B. Determina os parâmetros do que é considerado um organismo transgênico? Não. Letra C. Garante que todos os consumidores sejam informados da composição dos alimentos que compram? Não. Se eu tirei o símbolo transgênico lá do que era de menos de 1%, eu não vou estar sendo informado disso. Letra D. Resolve as dúvidas da população sobre transgênicos? Não. E letra E. Torna possível que o consumidor se alimente de organismos transgênicos sem seu conhecimento. Esse aí é o que está correto, né? Vamos ver se é esse mesmo? Resposta correta, letra E. Tudo bem? Vamos para mais uma. Para a conclusão. Lá, página 52, a prova Enem 2, questão 19. Atualmente, diversas lavouras fazem uso da monocultura. Nós temos um termo que é bastante utilizado na ecologia. Lembra que ecologia é o assunto da biologia que mais é cobrado no Enem. Tanto para biologia, quanto para matemática, quanto para física, quanto para química, quanto para geografia. Enfim, lá em português, nós temos a ecologia sendo relacionada. Tudo bem? Então, o que é a monocultura? É quando um plantio, ou um agricultor, ele só utiliza um tipo de elemento. Por exemplo, ele só planta soja, isso é uma monocultura. Ele só planta arroz, isso é uma monocultura. Ele só planta milho, também é uma monocultura, ok? Um problema da monocultura é que o solo vai ficando degradado, o solo vai ficando deficiente. E aí é preciso utilizar uma adubação extra, ok? Mas vamos adiante. Onde se planta apenas uma variedade de planta em uma grande área, que é a monocultura. As linhagens utilizadas para isso geralmente são selecionadas com plantas de rápido crescimento e de alta resistência a doenças e parasitas. Como as plantas são geneticamente idênticas ou muito semelhantes, a colheita da lavoura é padronizada, pois o ambiente é controlado, mantendo as condições aproximadamente iguais para todas as plantas. Legal. Sobre esse procedimento, podemos dizer que permite a colheita de diferentes variedades de frutos? Não, nós plantamos um tipo só. Variação aí mínima. Letra B. Há risco de perda, pois se um novo fator prejudicial for encontrado no ambiente, todas as plantas tendem a ser contaminadas. Afinal de contas, elas são iguaizinhas, geneticamente idênticas ou muito semelhantes, como está lá no texto. Não esqueçam daquela parte lá. Grifem, sublinhem, marquem as partes que vocês acharem ser importantes. Letra C. Ele é extremamente benéfico para o agricultor, pois garante uma colheita farta e com frutos padronizados. Não que seja extremamente benéfico, ok? Letra D. É benéfico ao solo? De jeito nenhum. Nem vou continuar essa aí. Letra E. É extremamente prejudicial. Também não é extremamente prejudicial, porque se eu estivesse plantando, ou se o indivíduo estivesse plantando, o agricultor estivesse plantando soja, ele estaria adubando o solo, ok? Então não é extremamente prejudicial. Então a resposta correta fica na letra B, ok? Parabéns para quem acertou. Cumprimos mais essa. Espero que vocês continuem acessando a plataforma do governo ou as plataformas. Fiquem com Deus e estudem. Até a próxima!